Oi, tudo bem? Meu nome é Oliver e eu estou aqui gravando um trabalho de história. Estou entrevistando uma pessoa muito ilustre aqui, a doutora Verusca. Ela é da denominação Batista. Meu trabalho vai falar um pouco sobre a Igreja Batista, suas doutrinas e as suas orientações. Tudo bem, doutora Verusca? Tudo ótimo, que bom estar aqui com você, parabéns pela iniciativa do trabalho e me sinto muito feliz de poder contribuir de alguma forma. O prazer é todo meu. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, simples. Quais são as principais doutrinas ou orientações que a sua igreja dá para as pessoas? Olha só, é muito bacana essa pergunta. Eu frequento já uma igreja batista, sou inclusive membro de uma igreja batista há mais de 30 anos. Eu sou a quarta descendência da minha família que frequenta a denominação batista, então desde os meus bisavós, as pessoas já frequentam, né? Meus bisavós, meus avós, meus pais, meus irmãos, e hoje eu vejo aí a quinta geração seguindo uma igreja batista. E nós temos algumas regras, algumas doutrinas que são passadas para a gente. Uma pessoa, quando ela começa a frequentar uma igreja batista e resolve se batizar, ela já começa a frequentar uma preparação. Eles fazem todo um estudo, eles simplesmente não batizam já. Eles primeiro preparam essas pessoas, treinam essas pessoas sobre a questão da salvação em Cristo Jesus, a forma como a gente tem que se comportar depois dessa conversão, o que a gente acredita, como a gente leva a palavra de Deus para as outras pessoas, a ceia, a Santa Ceia, o nosso batismo, ele é de imersão. Então, tudo isso é preparado, geralmente são 3 meses de preparação, para que essa pessoa, depois que passou a entender sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre as partes importantes da palavra de Deus, claro que tudo é importante, mas aquilo quanto o que a gente tem que seguir. Tudo isso é explicado, e aí só depois disso, Oliver, é que a gente se batiza e começa a seguir os caminhos que a gente precisa para também levar essa salvação para outras pessoas. É uma denominação que já existe aí há mais de 150 anos, e é importante para a gente poder falar um pouco sobre o quanto a gente ama a Deus e o quanto a gente quer que as pessoas conheçam sobre esse Deus que a gente conhece. Perfeito. Outra pergunta. Existe alguma restrição do que vocês podem comer ou do que vocês não podem comer? Não. Na denominação batista, nós não temos a questão da restrição alimentar. A única coisa que é orientada para a gente é a questão de vícios, que isso é colocado muito claramente, que nós não podemos ter vícios. Então, a questão não é o alimento, é você transformar aquele alimento num vício para você, que possa te trazer uma obesidade ou possa te trazer um problema de saúde, né? Tudo aquilo que a gente faz de forma desenfreada pode se tornar um vício na vida de um ser humano. E, claro, as questões de cigarro, de bebida, que eu acredito que nenhuma denominação cristã também pratique, que nenhuma denominação considerada cristã também siga, né? Então a gente segue aquilo que faz bem para a gente e que também purifica para essa caminhada com o Senhor. Tem algumas igrejas batistas, Oliver, que faz algumas campanhas de jejum. E aí, nessas campanhas de jejuar, aí algumas pessoas restringem algum alimento que gosta mais. Mas não é uma regra, isso cada igreja às vezes opta por uma campanha específica e também não é muito difundido. São algumas que às vezes fazem uma campanha de oração em jejum, por oração por algum motivo, e aí a igreja jejua por 24 horas ou por 2 dias, alguma coisa assim, para tentar alcançar alguma oração específica, né? Mas também não é comum, é muito específico para cada uma das igrejas batistas. Correto. Aqui eu fiz algumas pesquisas na internet e coloquei aqui no meu PowerPoint. Eu gostaria de falar isso agora no trabalho. Lá, quando você está falando sobre as doutrinas e orientações, falou muito bem, mas eu queria acrescentar uma coisa, que a Igreja Batista orienta seus membros a crerem em um único Deus, onipotente, onipresente e onisciente, Criador, sustentador e redentor e Senhor do Universo. Está correta essa informação, né, Verusca?
Isso é uma das regras básicas que a gente segue assim que a gente começa a frequentar a igreja. Inclusive, faz parte da nossa primeira aula de treinamento para o batismo. Nós precisamos acreditar num Deus único e saber que Ele é a nossa referência em tudo na vida. Então nós aprendemos isso e por isso que nós exercitamos isso e levamos esse Deus para todas as pessoas que a gente pode levar. As igrejas batistas, elas fazem um trabalho muito grande missionário. Nós somos regidos. Todas as igrejas batistas são ligadas a uma convenção de igrejas batistas que faz um trabalho missionário muito forte, batendo exatamente nesses pontos que você citou, levando Deus, esse Deus único, para todas as pessoas terem a chance de se batizar. E tem um trabalho hoje que a convenção realiza, inclusive que nós chamamos de Cristolândia, Oliver, que também é um trabalho bem interessante, vale a pena a gente citar aqui, que é um trabalho que as igrejas batistas de todos os lugares do país buscam regiões que tem pessoas usando drogas. Então, pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo tem a Cracolândia, e pessoas são treinadas para tentar restaurar essas vidas. Então, eles são treinados a cuidar, a ajudar, a tomar, fazer corte de cabelo, fazer um trabalho social. E depois que essas pessoas se permitem, através desse trabalho social, então o social acaba se tornando um braço importante para trazer essas pessoas para a igreja. E quando elas vêm para a igreja, ali começa a ser colocado que elas precisam, na verdade, entender que Deus precisa estar na vida delas para que elas tenham uma transformação. E esse trabalho foi um trabalho premiado aqui em São Paulo, que eles chamam de Cristolândia, que é mantido por todas as igrejas batistas aqui do estado de São Paulo, mas isso acontece também em outros estados. Então, é bacana a gente poder falar disso também, que é um trabalho muito bonito que tem acontecido. Realmente é muito bonito esse trabalho. E agora, já me encaminhando um pouquinho mais para o final, eu gostaria de perguntar como é o funcionamento da sua igreja? Como ela funciona? Como é ela organizada? Sim, a minha igreja, ela tem um pastor e isso segue todas as igrejas que estão abaixo da Convenção Batista, que funcionam todas iguais. Então, tem uma convenção que rege todas as igrejas batistas do país. E aqui em São Paulo tem uma que rege as de São Paulo. Todas funcionam da mesma forma. Tem um pastor presidente, que é a pessoa responsável por tomar decisões e tudo mais, porém ele tem que levar essas decisões para uma assembleia, e nessa assembleia os membros que são oficialmente ali frequentadores, batizados e membros da igreja votam para aprovar ou não aprovar aquilo que o presidente e sua comissão de diretoria trazem para a assembleia da igreja. Então é bem bacana, porque todas as decisões são escolhidas inicialmente pela diretoria e a presidência e são levadas para o público em sessão para a igreja. Tendo ali 1/3 das pessoas votando, é aquilo que vai ser feito. Então acaba sendo uma denominação muito democrática e tudo que se faz tem um relatório, é prestado uma explicação, um esclarecimento. E todos os trabalhos seguem dessa forma. E a segunda administração que as igrejas têm, que também são iguais, elas são separadas em ministérios. Então, a minha igreja especificamente tem uma quantidade maior de ministérios. Por quê? Porque ela tem uma quantidade grande de membros. Eu sou membro da primeira igreja batista em São Paulo, então foi a primeira que foi fundada aqui, tem mais de 120 anos de história aqui no estado de São Paulo, mas tem igrejas batistas que têm menos tempo, estão há 5 anos, 7, 10, 12, 2, então elas não têm a quantidade de membros que a minha tem, e por conta disso tem uma quantidade menor de ministérios. Então, quanto maior a igreja batista é, Oliver, mais ministérios ela tem condições de ter, porque os membros fazem parte desse grupo de trabalho. Na minha tem 33 ministérios. Agora, independente do tamanho, tem alguns ministérios que nós chamamos que são ministérios de base.
que são os de doutrina, para que os membros se aprimorem, conheçam mais, se aprofundem mais na palavra. Então, isso tem em todas, mesmo uma igreja pequenininha, com 10 membros, tem essa área. O Ministério de Música, que também é responsável de levar o louvor, de levar a música com a palavra de Deus, também tem em todas. E o Ministério de Mulheres e o Ministério de Crianças. Então, esses são base para todas as igrejas batistas. Quando a igreja é um pouquinho maior, aí vai vindo outras áreas, né? Então tem algumas que tem, por exemplo, a área de deficientes, que tem libras, que tem pessoas que são surdas e frequentam a igreja, então tem um ministério específico para as igrejas que tem ministério de homens, para algumas igrejas isso também é um ministério grande, ministério de casais, então conforme vai sendo maior a igreja, tem mais possibilidades e os líderes são escolhidos também por votação. Eles têm um mandato de 1 ano. Quando chega no final do ano, a igreja vota quem gostaria que fosse líder daquele ministério para o ano que vem. E aí todos votam e quem ganha se torna líder no ano seguinte. Certo. E agora, esse trabalho também tem um pouco a ver com a Reforma Protestante. Agora falando um pouco sobre a relação que a Igreja Batista tem com a Reforma Protestante. Bom, os batistas aceitaram as grandes verdades da Reforma Protestante, insistiram que o retorno às Escrituras deveria ser uma tarefa contínua para os cristãos. Por isso, levaram às últimas consequências o reconhecimento da Bíblia como única autoridade espiritual, acima de hierarquias e documentos eclesiásticos. E também fala que eles se organizaram em torno do sacerdócio universal dos crentes, rejeitando qualquer clericalismo. Estabeleceram congregações autônomas e governadas pelos crentes regenerados em Cristo, completamente separadas do Estado, e rejeitaram qualquer ideia sacramental, ensinando que a salvação é pela graça somente. Bom, e é basicamente isso o nosso trabalho. Doutora Verusca, muito obrigado pela sua participação, por responder as perguntas, foram respostas muito bem feitas, muito bem elaboradas. Muito obrigado, gente. Esse foi o meu trabalho. Tchau. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Olha. Tchau.